Graças a Deus por estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 11 de maio, dia das comunicações sociais e véspera ou antevéspera do Dia das Mães. O que você vai dar de presente à sua mãe? Na próxima segunda-feira nós estaremos falando sobre mãe, uma pessoa especial. Hoje estaremos ouvindo a conclusão desta mensagem transmitida pelo nosso irmão Dr. Genaro, que pregou, foi o orador pela ocasião do aniversário, celebração do 27º aniversário do programa Opção para a Vida. Então você ouvirá logo mais a conclusão desta mensagem. Queremos nesse instante orar por você que é mãe, para que Deus a abençoe pela celebração, a passagem do Dia das Mães no próximo domingo. Pai, muito obrigado pela existência das mães. Te louvamos por aquelas que estão vivas e também te louvamos pela saudosa lembrança daquelas que já não estão entre nós. Que tu se dignes de abençoar e consolar o coração de todos os filhos e que haja um sentimento de gratidão por a mãe que tu nos deste, pelas mães que o Senhor nos presenteou. Nós te rogamos todas estas bênçãos em favor de todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o Dr. Genaro. Está nas repartições públicas, através de um crucifixo pendurado na parede. Está nos escritórios famosos de advogado, e cada um procure colocar uma escultura de Jesus ou um retrato mais moderno e mais bonito e que apareça mais do que o outro. Está nos retrovisores dos carros, e é impressionante, irmãos, como o retrovisor de carro virou oratório, porque a gente vê todo tipo de figurinha de Jesus e de fitas com o nome de Jesus pendurada em retrovisor de carro. Irmãos, passou a ser apenas um objeto de decoração, porque a vida daquela pessoa, seja ele médico, advogado, engenheiro, arquiteto, que tem ele lá no seu escritório, ou motorista de táxi, ou um camarada numa Land Rover, não importa, não muda nada na vida dessas pessoas. É apenas um objeto de decoração. Existe o Jesus das correntes, dos transilins, das fitas, mas que não adianta, irmão, não altera, não muda, não vai nem vem. É apenas alguém para ser levado e não para levar ninguém para a vida eterna. Há muitos que o levam, irmãos, como uma decoração no peito, mas não tem peito para levar Jesus na vida. Há muitos que têm Jesus como alguém que não vale muita coisa. É o Cristo do rock pauleira. O camarada se droga lá atrás, toma cocaína, LSD, fuma não sei quantos baseados, depois vai para o palco tocar e fala até no nome de Jesus e músicas com o nome de Jesus. É o Cristo do heavy metal. É o Cristo, irmãos, do enredo de escola de samba. É o Cristo das borracharias, onde se coloca pôster de mulheres nuas ao lado da figura de Jesus, um Jesus desfigurado. É o Cristo dos teatros e dos grandes espetáculos. Está aí lá em Pernambuco, Fazenda Nova. Centenas e milhares de pessoas vão ali assistir, mas entram e saem do mesmo jeito. Tem um estertor de emoção, choram com a cena, mas não muda nada, continua no adultério, na pornografia, na embriaguez, no homossexualismo, em tudo que é contra a palavra de Deus. Para outros, irmãos, Jesus é apenas um objeto de publicidade. Mas há aqueles, irmãos, que são espiritualistas. Dizem que Jesus é um espírito desencarnado, semelhante a Buda, a Hare Krishna. Existem, irmãos, aqueles que Jesus é apenas mais um no grande caldeirão da nova era. E como eu já disse antes, não pesa, não muda nada,
passa a ser até uma concessão da pessoa. É como se a pessoa dissesse assim: olha, Jesus, para você não ficar aí desprezado no lado de fora, eu vou botar você aqui junto comigo, você fica aqui amparado por mim, já que ninguém lhe quer. Se você perguntar às correntes teológicas que existem hoje, muitos vão dizer que ele é o revolucionário que procurou derrubar o Império Romano. Se perguntar para essa religião de mercado que está aí, Jesus, para muitos irmãos, é uma fonte de renda, uma maneira de ganhar dinheiro, é oferecido como um produto de consumo. Eu quero ver esses pastores e esses crentes dessa teoria do enriquecimento, se eles forem chamados para trabalhar no ambiente daquele que nós vimos aqui de manhã, na janela 10x40, com a igreja perseguida. Eles vendem apenas sensações e não compromisso. Eles vendem alegria, bem-estar, mas não vendem renúncia. Jesus, irmãos, trata-se de um investimento, e a igreja parece que é um banco espiritual. Para outros especialistas, já estou chegando. Qual é o meu tempo, pastor? Já estou chegando na metade da mensagem. Daqui para meia-noite a gente termina. Para outros especialistas, Jesus não passa de uma criatura exaltada. Eles dizem que Jesus, irmãos, é a mais sublime criatura do universo. A mais sublime, a mais bela, a mais linda criatura do universo. A frase é bonita, né? Mas é diabólica, é maligna, porque Jesus não é criatura, ele é criador. Ou então dizem, ele é o maior espírito de luz que já botou os pés nesta terra. Jesus não é espírito de luz, Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Não há como você adjetivar Jesus, Jesus é substantivo. Jesus não é misericordioso, ele é a misericórdia. Jesus não é amoroso, ele é o amor. Jesus não é apenas justo, ele é a justiça, ele é a essência. Se você perguntar a um muçulmano quem é Jesus, ele vai dizer que ele é um dos maiores profetas, e o nivelam a outros profetas que eles creem. Se você perguntar para o mórmon, ele vai dizer que Jesus é um coautor da salvação. Ele não é o autor, ele é o coautor da salvação. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é a maior criação de Deus. Para os que estudam o psique, a mente, Jesus foi a mente mais sadia que já existiu. Agora a pergunta, meus amados, é a seguinte: quem é Jesus para nós? Por que é que nós estamos todos os domingos na igreja? Estamos durante a semana, alguns, não todos, nos envolvemos com ministérios, com círculo de oração, com orquestra, com coral, nos envolvemos com conjuntos, com encontro de casais, encontro de jovens. Quem é, irmãos, essa pessoa que nos fascina, nos preside, nos faz mudar a vida, dar a primazia a Ele e dedicar a vida a Ele, que nos leva a nos apaixonarmos por Ele de uma maneira tal, irmãos, que não conseguimos viver sem Jesus. Irmãos, quantas pessoas deixaram tudo por Jesus? Eu não vou dizer que deixei tudo, porque eu tenho meus pecados, Jesus sabe, eu peço misericórdia a Ele. Mas deixei a vida de outrora por Jesus. Muitos aqui fizeram isso também. Mark Lloyd Jones, ele era um cardiologista do Palácio de Buckingham.
um homem destacado na Inglaterra, um homem sábio, um cientista. Quando aquele homem encontrou-se com Jesus, irmãos, ele largou tudo, largou até a medicina e dedicou o resto da sua vida a pregar o Evangelho. Um certo pastor, ele disse assim, que para quem não tem a revelação de Deus, acha apenas que ele é um profeta, acha apenas que ele é um guia, um mestre. Para quem não tem a revelação de Deus, acha que ele é um milagreiro. Para quem não tem a revelação de Deus, acha que ele é apenas mais um místico, uma divindade a mais. É alguém para ser seguido por conta da sua sabedoria e de sua coerência. Porém, para quem tem a revelação de Deus, e eu quero dizer uma coisa aqui, a palavra revelação na Bíblia significa tirar o véu, tirar a cegueira, aquilo que está empatando de ver. Para quem tem essa revelação, para quem o véu é tirado, pela luz que vem de Deus sobre a vida desta pessoa, só existe uma resposta capaz, é dizer como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é conhecimento teológico, irmãos, que gera essa confissão, não é conhecimento doutrinário, não é vivência religiosa. Eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos de evangelho, não é isso não. O que gera essa confissão é a luz de Deus na vida da gente. Quando a gente tem um encontro com Ele, como eu tive naquele dia, no dia 5 de agosto de 1967, na igreja de Heliópolis, conduzido por um amigo como instrumento de Deus, nunca mais eu fui o mesmo, porque Jesus mudou o meu viver. Samuel, irmãos, a Bíblia, muitos aqui sabem da história de Samuel. Samuel cresceu no templo, foi dado pela sua mãe ainda criança, para o sacerdote Eli criar. Ele cresceu no templo, ele dormia no templo, ele morava com o sumo sacerdote Eli, conhecia, irmãos, toda a liturgia do templo, sabia de todos os negócios do templo, mas não conhecia Deus. Samuel, ele era capaz, irmãos, de fazer todo o serviço do templo, ele era capaz de fazer uma mensagem, ele era capaz de ensinar, ele era capaz de aconselhar, ele era capaz de orientar, ele era capaz de dar aula sobre Deus, mas não tinha experiência com Deus, não conhecia Deus pessoalmente. A experiência com Deus é individual, é única, é você e Ele, não tem papai, não tem mamãe, não tem igreja, é você e Ele, ou tem ou não tem. Tanto é que quando Deus falou com ele, Deus disse: Samuel, Samuel. Sabe o que ele fez? Não conhecia a voz de Deus, correu para o sacerdote, foi: tu me chamaste, Senhor? Ele disse: não te chamei não, vá deitar. Ele voltou a deitar. Quando ele estava ali querendo pegar no sono, lá vem a voz de Deus de novo: Samuel, Samuel. Ele corre para Eli de novo. Ele disse: não fui eu que te chamei, meu filho, você está ouvindo coisa, vá deitar. E ele, obediente, foi deitar. A terceira vez ele correu para Eli, aí ele disse: tem coisa aí, meu filho, quem está te chamando não sou eu. Quando ele te chamar de novo, tu diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque é Deus quem te chama. Muitos aqui talvez tenham ouvido a voz de Deus, mas está correndo para outros braços, está procurando outras pessoas, outras formas, porque não conhecem mais a voz de Deus, não tem discernimento da voz de Deus, estão caminhando para a idolatria, para o ocultismo, para o espiritismo, para a ciência, se apoiando em arrazoados, em silogismos, confiam
nas normas técnicas humanas, estão deixando, não ouvem mais, não conhecem mais a voz do seu Pai. Muitos são bem intencionados, são sinceros, mas não têm o discernimento para onde ir. Foi somente como quando Eli disse a Samuel: quando ele te chamar, diz, fala, Senhor, que teu servo ouve, que Samuel teve um encontro com Deus. Hoje eu estou sendo o profeta Eli para você. Eu estou dizendo para você que Deus está falando com você. Diga para Ele: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Fala, que eu quero te ouvir. Fala comigo. Deus fala, irmãos. Estava passando um problema em Garanhuns muito sério. E um dia eu fui para o culto, lá na Assembleia de Deus. Minha esposa não foi comigo nesse dia. E eu moro no alto, ia descendo de carro. E dentro do carro eu orei na minha mente: Senhor, eu queria que tu falasse comigo. Mas eu queria que tu chamasse meu nome. Porque se eu disser assim, meu servo, tem muita gente aqui que vai tomar para si. Porque tem muitos servos aqui. E todos aqui têm problemas. Eu disse: Senhor, eu quero que tu fales comigo, que tu chames pelo meu nome. E fui para a igreja. Assisti o culto foi uma bênção. O pastor pregou maravilhosamente. Mas Deus não falou especificamente para mim. Acabou o culto, cumprimentei os irmãos, a maioria já tinha saído do templo. Quando eu vou andando pelo corredor do templo, vem uma irmã correndo: irmão Genaro, peraí. Eu sou médico, né, irmão? Achei logo que ela ia se consultar. Eu digo: ela está querendo que eu passe um remédio para alguma coisa. Quando ela chegou perto de mim, ela disse: eu quero lhe dizer uma coisa que Deus mandou dizer ao senhor. Eu estava em minha casa lavando a louça, olhando para o campo, porque minha pia, que eu lavo a louça, meu balcão fica para o lado, vendo as montanhas. E naquela hora eu estava orando, falando com Deus, e Deus falou comigo bem claro, irmão Genaro. Ele disse: vá ao meu servo Genaro e diga a ele que não tema, porque eu estou com ele. Glória a Deus. Deus fala. Se você abrir o coração nesta noite, Deus fala com você. E quando Samuel procedeu assim, irmãos, Deus se revelou a Samuel, e Samuel não foi mais o mesmo. A Bíblia diz que ele foi um dos homens mais usados por Deus em todas as Escrituras Sagradas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estou terminando, meus queridos. Jesus é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus para você, é o único, é o eleito. Ele é o único separado do pecado. Ele é aquele a quem Deus disse: a minha alma se compraz, tem prazer nele, a ele ouvir. A única forma de se dizer quem é Jesus é afirmando que ele é Deus. Ele é o Senhor da terra, dos céus, do cosmo, do universo. Ele é Deus porque ele é pré-existente. Ele não passou a existir quando ele nasceu naquela manjedoura lá em Belém. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele se fez carne, habitou entre nós. Irmãos, o diabo precisa de um corpo. É por isso que muita gente são possuídas por demônios. Satanás e os demônios, os anjos caídos, não têm corpo. Ele tem que incorporar numa pessoa. Mas Jesus, a Bíblia diz que Deus fez um corpo para Jesus. Ele habitou entre nós como o homem viveu, em tudo foi tentado, mas não pecou, foi fiel até a morte, morte de cruz, para te dar vida eterna, certeza, paz na alma. Ninguém é comparável a ele, nem Confúcio, nem Platão, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Descartes, nenhum deles. Quando os cristãos, irmãos, do primeiro século se encontravam com o romano dizia: Ave César, e o cristão dizia: Ave Jesus Cristo, salve Jesus Cristo. Muitos deles foram mortos por isso. Sabe por quê? Porque eles não barganhavam. Eles preferiam perder a vida do que negar a pessoa de Jesus.
Há muitos que estão vivendo, irmãos, cristãos nominais, dentro de repartições públicas, dentro do comércio, sem ninguém nem saber que ele é um servo, que ela é uma serva de Deus. A gente diz, são agentes secretos, tem vergonha de se identificar como um servo de Deus. Muitos morreram queimados, cerrados, torturados nas arenas por conta do Evangelho, mas eles não negaram o seu Senhor. Se você, meu querido, está em dificuldades, em agonia, e tem uma sensação de culpa na sua alma, clame a Ele nesta noite. Diga: Jesus, aquieta meu coração, fala meu coração. A distância dele, entre ele e você, é apenas um grito. Basta você clamar, chamar por ele, pedir socorro. Porque Jesus, irmãos, é santo, e por ele ser santo, ele tudo pode fazer em nosso favor. Nenhum outro líder no mundo, no universo, nem no inferno, em canto nenhum, tem esse título de santo. Só ele é santo, só ele é santo, só ele é santo. Santo, irmãos, é uma qualidade ímpar, única, só pertencente a Deus, e que ele comunica a nós. Não a santidade que ele tem, porque ele nunca pecou, mas ele comunica a nós, porque ele exerce a misericórdia com aqueles que nele confiam. Jesus foi morto não pelos seus atos, não porque tenha cometido algum erro, mas pelo que ele é. Foi a única pessoa que foi morta, não pelo que fez, mas pelo que era. Porque ele não mentiu, ele disse: eu sou o que sou. Tu és o Filho de Deus? Tu dizes: eu sou mesmo. Jesus nunca negou. Foi por isso que Pilatos mandou ele para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos, Pilatos olhou para o povo e disse: eu não vejo mal algum nele. Jesus, irmãos, ele é, ele não era, ele é. Jesus Cristo é, ele foi, ele será e ele é, porque para Deus tudo é presente. É por isso que quando alguém confessa de todo o seu coração, não é uma emoção qualquer, viu, irmãos? Tem muita gente que levanta a mão na igreja, vem aqui para frente e depois se desviam, ficam lá no mundo. Não teve uma experiência real com Deus. Mas quando o homem tem uma experiência no seu coração com Cristo e toma a Jesus como seu Senhor e Salvador, aquela obra redentora que ele realizou lá na cruz funciona, e funciona hoje, agora, hoje. Porque do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da eternidade, a mensagem da cruz não foi, ela é atual, ela é para os dias de hoje. Meus queridos, como está sendo a sua vida com Deus? Como esse conhecimento dessa palavra muda a sua vida? Será que Jesus tem realmente interferência na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento no trabalho? Irmão, aonde eu cheguei, eu testemunhei de Jesus. Digo isso não para vaidade minha, mas para fortalecer alguns que aqui estão. Em Garanhuns, a maioria dos meus colegas me conhecem como irmão. Irmão Genaro, meus colegas médicos não me chamam de outra maneira. Fala, irmão. Oi, irmão. Porque sempre testemunhei. Fui chefe da perícia médica, que eu fui médico perito do INSS durante 18 anos. Já estou aposentado, graças a Deus. E lá na minha repartição, no lugar onde eu era chefe, eu disse: como é que eu faço para evangelizar esse povo aqui dentro? Numa repartição pública, irmão, você não pode falar de religião. Então eu era o chefe é chefe, mandei fazer a lista de todos os aniversariantes. Aí fizeram a lista de todos. Coloquem no quadro de avisos. Colocou. Todo aniversariante, eu fazia questão, enquanto eu fui chefe daquela sessão, comemorar o aniversário dele.
fazíamos uma roda, comprávamos bolos, salgadinho, refrigerante, etc. E aí, irmãos, quem não quer ser abençoado? Aí eu abri a Bíblia, vou ler um trecho da palavra de Deus para vocês. Aí lia, fazia um breve comentário sobre aquilo, disse: vamos fazer uma oração por fulana que está aniversariando. E aí nós dávamos as mãos e orávamos, e o bom perfume de Cristo foi entrando naquela sessão. Hoje eu tenho um colega que é médico cardiologista, que eu ganhei para Jesus ali. Glória a Deus. Era meu colega, era meu vice, meu substituto. Hoje é um homem crente, frequenta a igreja presbiteriana lá em Garanhuns. Fui superintendente do INSS. E aí eu resolvi fazer uma reunião motivacional para falar para as pessoas da superintendência. Quem era que eu chamava, irmãos, para falar, para motivar os funcionários? Pastor Alexandre Chimenez. Só chamava pastor. Pastor Alexandre Chimenez hoje é pastor lá em Recife. E eu tive que sair de Garanhuns para Recife, passei um tempo lá. Aí convidei Alexandre, convidei o bispo Paulo Garcia, convidei Robson Cavalcante, que já partiu, convidei outros pastores da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da minha igreja, para dar uma palavra, uma palestra motivacional. Mas eu usava essa estratégia porque eu não posso negar o nome de Jesus. Aonde eu chegar, eu tenho que levar o bom cheiro de Cristo. Jesus, irmãos, é o centro, estou terminando mesmo, das Sagradas Escrituras. A razão de existir desta palavra é a pessoa de Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, não sobra mais nada, fica só a capa. E agora, para terminar, eu pergunto a você: quem é Jesus para você? É apenas alguém muito distante, que não muda a sua vida, que não interfere na sua vida? Ou é alguém que lhe motiva, que o seu viver é primeiramente para servi-lo, para agradar? Você pode ser o que você for na vida, um celebérrimo cientista, não importa. Você pode ter todos os cursos, mas se você não tiver Jesus, você não é nada. Não é nada. Há um hino antigo que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Você tem Jesus, meu amigo? Será que tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Jesus e dizer: irmão Genaro, eu quero ter esse Jesus na minha vida? Se tem alguém aqui assim, um desviado do Evangelho, alguém que gosta do Evangelho, mas não tomou uma decisão ainda em servir a Jesus, levante a sua mão comigo em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que diz assim: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Até hoje eu vivi para mim, mas a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero viver para Ti. Tu és a pessoa mais importante na minha vida. Onde está uma pessoa? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, pastor, esta é a opção para a vida. É a única opção para a vida. É a opção para a vida: Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Deus abençoe a igreja. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar.